E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Só uma análise para podermos fazer uns comentários sobre a questão da filosofia, né, que nós estamos estudando. Então, a respeito da questão do cidadão e a filosofia. A filosofia e a cidadania, né? Qual a importância da filosofia e a cidadania? O que é o cidadão, né? O que é ser cidadão? O cidadão precisa de pensar. É próprio da filosofia, né, preocupar-se em criticar a si mesma, banindo qualquer tipo de preconceito que restringe ou limite o movimento de elaboração conceitual, de entender quem ela mesma é. Então, sendo assim, não existe propósitos ou demarcação ao filosofar que impeça qualquer pensador eleger temas da sua investigação e os métodos que ele vai utilizar. Então, filosofar, antes de tudo, é um exercício da liberdade. A liberdade de pensamento, que não aceita ser tutelado por ideologias, por segmentos religiosos ou projetos políticos. Então, pensando assim, o filósofo, ou seja, o pensador, é aquele que está totalmente livre dessas amarras, desses cabrestos, né, que quer nos colocar de forma pensada dentro dessa realidade. Mas também, né, colocar tudo à prova, perguntar as razões e os motivos, né, daquilo, das escolhas humanas, vai chegar às melhores razões e aos melhores motivos que ampliam a liberdade de todos, né, que são algumas das características de filosofar. Por exemplo, vou dar um exemplo: se você perguntar para as pessoas por que sempre um religioso está tentando provar que Deus existe, né? Porque ele não pensa. Porque se ele pensasse de forma real, de forma concreta, ele jamais tentaria provar para as pessoas que Deus existe. Ele viveria de maneira tal que as pessoas perceberiam Deus na vida dele, né? As ideologias, as pessoas que estão seguindo movimentos ideológicos, quando você pergunta o porquê de estarem fazendo alguma coisa, não sabem perguntar, porque entraram nas coisas que, de certa forma, elas não precisam pensar, elas são pensadas, ou seja, massas pensadas, né? E hoje nós vemos um desafio muito grande no Brasil, porque hoje o desafio é se tornar alguém pensante. Então, frente a esses desafios contemporâneos, lançados na civilização atual, na etapa de globalização, que passa rapidamente por transformações profundas, né? Novamente, a filosofia está desafiada naquilo que é mais fundamental: elaborar conceitos que permitem compreender criticamente o que acontece em nossa vida, no mundo, a fim de que as nossas escolhas e ações contribuam para expandir, né? Expandir mais as liberdades, as políticas públicas, privadas, ao invés de restringir coisas que nós temos vivido hoje, infelizmente, né? O tempo todo em nossas vidas. Então, o que acontece? Quando nós começamos a usar a filosofia para pensar, nós estamos tentando mostrar que nós somos parte desse todo. Nós não somos só alguém que está amontoado de forma que vai girando junto com a massa, com a bola, né? Então, quero compartilhar com vocês essa aula, esse comentário, para você refletir um pouco, pensar sobre isso, né? Então, assim, colocada desse modo, a filosofia ela pode ser compreendida como prática de cidadania também. Porque se você não pensa, o que é cidadania? Cidadania é o ato de você poder viver como uma pessoa independente daquilo que você está vivendo. Ou seja, o cidadão sabe que tem direitos, sabe que tem deveres, mas hoje nós vivemos numa sociedade que você está mais atrás de direitos do que deveres. Você vê as pessoas correndo atrás de seus direitos, mas você não vê as pessoas botando em prática os seus deveres. Então, colocada desse modo, a filosofia pode ser compreendida como prática, né? Como prática de cidadania, uma vez que pensa a realidade histórica e efetiva da liberdade, repleta de problemas éticos, estéticos, políticos, né? Sociológicos, epistemológicos, em todos esses sentidos, em meio a tantos outros. E sua necessidade de pôr tudo à prova, né, inclusive a si mesma, a filosofia questionará a linguagem lógica e a ciência de outros. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento aí, um momento que leva as pessoas, você vê as pessoas simplesmente reproduzindo ideias e passando para frente sem questionar as fontes, sem questionar o sentido de tudo aquilo, o porquê disso, o porquê daquilo. Por quê? Porque as pessoas não estão pensando em pensar. E hoje, muito mais ainda,
não querem pensar. Para que pensar se eu tenho uma internet que me responde tudo que eu quero? Né? Para que me esforçar? Para que pesquisar? Então, e pessoas estão conceituando e levando à frente ideias que elas nem conhecem, que elas não sabem o seu fundamento, o seu propósito, e está sendo repassado. Então, apresentando essa compreensão, a gente vai resgatar, né, algumas reflexões sobre como a filosofia, a democracia, a cidadania pública pode ajudar, né? Hoje você vê pessoas fazendo atitudes aí questionáveis, e a gente não condena, a gente não critica, a gente não fala por que disso, por que daquilo. Nós entramos nessa onda e vamos seguindo em frente até, né? Então, a partir daí, vamos destacar como núcleo central de análise, de conexão entre a filosofia e a cidadania, essa questão dessa investigação. A gente vai colocar isso para funcionar. A gente precisa viver isso. Então, quero compartilhar com vocês isso aí. Quero que você pense e poste para mim aí no mural depois do nosso Classroom o que é cidadania. O que você entende de cidadania? O que você tem aprendido nesses dias em casa? Você está brincando com o TikTok? Com aquele aplicativo que transforma a idiotização das pessoas? Porque hoje o que importa é idiotizar, né? Tudo que vai fazer é idiotizar o ser humano, para que o ser humano se torne cada vez mais massa de manobra. Então, se você não quer pensar de forma filosófica, você vai estar lá postando vídeos idiotas que não servem, que não têm significado algum, que nem esse TikTok, que é de uma corporação chinesa, né, que já foi baixado o ano passado, no final do ano, 1,5 bilhão de pessoas já baixaram isso. Ou seja, qual é o sentido? E o que isso contribui, né, para engrossar o caldo do porquê isso, para que isso e qual a finalidade disso? Então, fique atento com isso, tá? E faça seu comentário aí, faça a sua pesquisa e me explique no seu relatório o que é cidadania. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.